Glória a Deus. Estaremos trazendo a palavra de Deus ao seu coração nesta tarde. Sexta-feira abençoada por nosso Deus. Se Deus me colocou essa posição, eu tenho que executar a obra missionária. Levar o conhecimento da palavra de Deus com aquele que não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 11, o 12 e o 22. Versículo 11 diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode ou bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Versículo 22, que diz assim: e quando todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão. Ou do outro lado, não há salvação. Não há salvação. A palavra de Deus nos mostra a realidade. Hoje em dia, está virando uma escassez de alma, de não acreditar no Evangelho, sabendo que o Evangelho de Cristo é o que nos leva ao patamar, ao encontro com o nosso Deus, o nosso Criador. Jesus, Ele é o sumo sacerdote, aleluia, o qual que entrou uma vez, antigamente, no Velho Testamento, a palavra de Deus nos diz, quando o sacerdote encontrava uma pessoa que estava no pecado, a palavra de Deus nos diz dessa maneira, aleluia, que dependendo do pecado, apresentava um tipo de animal ou ave e matava aquele animal, derramava o seu sangue no altar e queimava, e subia o cheiro do sangue ou a carne aos narinas de Deus. Aí é purificado o pecado, é perdoado o pecado. Mas antes que o sacerdote fizesse esse sacrifício, primeiro ele apresentava a sua pessoa com um sininho no seu pescoço. Se ele estivesse no pecado, o sininho tocava e ele caía morto. Era dessa maneira. Mas hoje,
Hoje nós falamos do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, o Messias, o prometido, o libertador, o qual que Jesus passou aqui nesse mundo, foi chicoteado, foi lançado uma lança sobre ele, foi carregado uma cruz tão enorme. Você sabe o significado? A cruz, muitas pessoas não sabem. Quando a pessoa era morta de cruz, de madeiro, porque ele era considerado malfeitor, maldito. A cruz significa maldição. A cruz significa maldição. Até mesmo quando Jesus foi crucificado no meio de dois tosqueadores, dois malditos, dois pecadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E a palavra de Deus nos diz dessa maneira, que ele, um deles falou assim: se tu és o Filho de Deus, salva a si mesmo. E nos salva também. O outro do outro lado diz: como nós estamos sendo condenados, esse está sendo injusto. Tu disseste uma palavra dessa, aí esse se arrependeu, o outro não se arrependeu, mas esse se arrependeu. Ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Jesus falou para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. A Bíblia nos fala, quando a pessoa morre em Cristo Jesus, ele vai para esse lugar de descanso, o nome do paraíso, um lugar de gozo, um lugar de alegria, um lugar esperando a vinda do Senhor Jesus. Fique lá nesse lugar, paraíso. Mas aquele que morre sem ter Jesus na tua vida, ele vai para um lugar por nome Hades, um lugar de tormento, até no grande dia do Senhor. E quando no grande dia do Senhor, a Bíblia nos fala, Jesus e os seus anjos, os seus escolhidos, estará lançando todas essas raças. O qual que vai para um lago de fogo, onde que o bicho não morre, nem o fogo não se consome. Vai os ímpios. Quem é os ímpios? São nós, aquele que não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Você que não fez um compromisso com o Senhor Jesus, a Bíblia classifica você como ímpio. Eu tenho que falar a verdade, para você entender o valor que você tem. A palavra de Deus nos diz: estará lançando Jesus e seus escolhidos, os anjos de Deus, estará lançando Satanás, os ímpios, até o inferno. Não vai escapar, vai lançar tudo no lago de fogo. Se eu falar para você, para onde que você quer ir? Para o céu ou para o inferno? Você vai dizer: eu vou para o céu. Eu não vou para outro lugar não, eu vou para o céu. Para subir para o céu, você tem que fazer um compromisso com o Senhor Jesus. Fazer uma nova aliança, aonde a nova aliança está no sangue de Jesus. O sangue está para nos purificar os nossos pecados. A lepra que não tem cura. O pecado é a maior doença
face da terra. O único que pode curar as nossas doenças, que é o pecado imortal, a doença imortal, se chama Jesus Cristo. Hoje eu trago essa palavra ao seu coração, para que você possa entender o valor que você tem para Deus. Deus não tem o prazer da morte de ninguém, mas Deus quer que todo se arrepende dos seus delitos, dos seus pecados, dos seus erros, e Ele vai te curar. Se eu falar, se eu der testemunha do qual que Jesus fez na minha vida, vai muito tempo falando, mas eu estou aqui não poder falar de mim, mas eu estou aqui poder falar de Jesus Cristo. Jesus, o autor e consumador da nossa alma, o autor e consumador das nossas vidas. Entregue sua vida a Jesus. Você que não fez um compromisso com o Senhor Jesus, é hora aceitável. É hora aceitável. Muitos estão morrendo sem ter Jesus na vida deles. Jesus vem em duas etapas. Uma, nesse instante, tem muitos mil e mil pessoas morrendo nesse mundo todo. Uns vai para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Hoje é tempo. Hoje é tempo. Talvez você pode morrer daqui 1 hora ou amanhã. E se você não se arrepender, mas eu sou bom com todo mundo. É o que o mundo fala. Eu sou bom com todo mundo. Eu só fico em casa. Não aborreço ninguém. Não fico falando de ninguém. Vou falar uma coisa para você. Um homem por nome Cornélio. A palavra de Deus nos diz que Cornélio era um homem da linhagem italiana. A palavra de Deus nos fala que ele fazia de tudo de bom. Dava esmola, ajudava o seu próximo. Mas ele não tinha Jesus na vida dele. A palavra de Deus nos fala que Deus deu um sonho para ele. E nesse sonho veio o anjo de Deus. O anjo de Deus chegou sobre ele e disse: Cornélio, as suas orações, a sua ajuda, as suas esmolas têm chegado ao céu. Quer dizer, Deus tem contemplado. Mas falta uma coisa de ti. Manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, e lá você convém de fazer. A palavra de Deus nos diz que ele mandou chamar. Aí ele acordou, ele ouviu atentamente o sonho dele, do qual que Deus deu para ele. E a palavra de Deus nos diz, ele mandou o criado dele, mandar chamar Simão, por sobrenome Pedro. E lá a palavra de Deus nos diz que ele, não só ele, Cornélio, mas sim toda a sua família, todos os seus criados, entregou sua vida ao Senhor Jesus. Cornélio era bom. Se ele não tivesse entregado sua vida ao Senhor Jesus, toda aquela bondade que ele fazia, seria inútil. Mas ele entendeu que para ele subir para o céu, ele tinha que fazer o compromisso com o Senhor Jesus. Cornélio era temente
temente a Deus, segundo a Bíblia fala, orava a Deus, mas não tinha Jesus na vida dele. Talvez você fale, Deus é na minha vida, mas também Cornélio Deus era na vida dele, mas Deus fez que ele viesse ter esse sonho, e entender, para ele subir para o céu, ter a salvação, ele tinha que entregar sua vida ao Senhor Jesus. Hebreus, ou aliás, Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há quem está em Cristo Jesus, que não é segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que se inclina pela carne está perdido, está condenado. Mas aquele que se inclina pelo Espírito, quer dizer, vou explicar para você. Aquele que se inclina pelo Espírito é entregar sua vida a Jesus. Aí Jesus vai pelejar por você. Aí o Espírito Santo vai te orientar. O Espírito de Deus, de Jesus, vai te orientar. Eu deixo essa palavra ao seu coração. Meu Deus, pela essa coragem que o Senhor me deu, é só o Senhor mesmo que pode fazer isso na vida do ser humano. Trazer uma palavra dessa, que muitos odeiam, misericórdia. Mas o que tem que fazer? Anunciar. Vou orar por você. Você que está aí na sua casa, você que quer uma mudança na sua vida, uma mudança na sua casa, na sua família, você que está com problema de enfermidade, vou estar orando. Eu convido a você que você coloque a sua mão no seu coração. Vou estar orando. E Jesus vai agir na tua vida através da minha oração. Soberano, eterno Pai, glorioso Deus, louvado e engrandecido é teu santo nome, Jesus. Que o Senhor possa visitar esta pessoa, restaurando sua saúde. Se tem um propósito que foi lançado na vida dessa pessoa, que o Senhor vem confirmar. Ó meu Deus, que o Senhor possa iluminar, dirigir, guiar os passos de cada um. Ó meu Deus, oramos e decretamos a mudança nessa família, a restauração de saúde para essa pessoa, e o milagre acontecendo na vida dessa pessoa, no nome do Senhor Jesus. Ó meu Deus, eu peço, Senhor, no nome do Senhor Jesus,